Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, você está aqui no canal Show de Vidas. Esse canal a gente fala sobre organização, planejamento financeiro, dicas de economia, dívidas e muito mais. Lembrando sempre, gente, que eu não sou profissional da área de educação financeira, apenas compartilho com vocês a minha experiência tentando e conseguindo sair das dívidas. Então, esse canal aqui tem o intuito pura e somente de incentivar vocês e compartilhar o meu caminhar, né? Compartilhar com vocês a minha trajetória, sabendo, gente, que eu fui uma pessoa endividada, eu financei a minha faculdade, a minha graduação. Então, eu cheguei a dever R$86 mil. Hoje eu não tenho mais essa dívida e eu continuo essa trajetória para conseguir organizar melhor a minha vida financeira, ter ali uma reserva de emergência, pensar no meu futuro, na minha velhice. Então, hoje o intuito do canal é esse, continuar compartilhando a minha jornada e mostrar para vocês a evolução que eu vejo que está acontecendo, para que incentive vocês também a continuar, mesmo quando ficar difícil, mesmo quando a gente achar que não adianta nada, porque tem dias que sim, gente, tem dias que parece que não adianta nada. Tem dia que você olha e fala, nossa, mas eu me privo tanto, eu corro tanto atrás, eu tento tanto, eu equilibro tanto, eu tento economizar de tudo quanto é lado e ainda assim tá difícil, parece que não adianta nada, mas isso é normal a gente achar assim, gente, mas muda sim, tem diferença sim. Se você não organiza, se você não anota gastos, se você não faz essa gestão financeira, pode ter certeza que a sua situação ia estar muito pior. Você poderia não estar percebendo, tá? Porque às vezes quando aquilo ali pra gente não é importante, a gente não percebe, né? A gente só dá atenção àquilo que a gente está observando. Então, muitas das vezes, quando a gente começa a gerir e organizar nossas finanças, parece que piora. Mas por quê? Porque a gente parou para olhar, a gente parou para perceber, a gente parou para dar atenção. Então, obviamente, que parece que piora, tá? Então, assim também são as emoções, tá? Eu vou até aproveitar e fazer um gancho aqui. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, tá? E acontece muito, principalmente ali com os pacientes crianças, né? Eu atendo pacientes crianças e adultos também. Com pacientes criança, acontece muito assim, de quando a gente começa a atender, tem uma piora em casa. E aí os pais falam, nossa, mas ele piorou, ele estava assim, agora ele está fazendo isso. Porque, o que acontece, gente? Quando a gente começa a olhar, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. E então, quando a gente mexe ali com as emoções, acontece isso, tá? A gente começa a ver ali uma coisa aflorando e, nossa, mas é assim, como diz o ditado, piora para depois melhorar. Então, aqui também nos gastos não é diferente, tá? Parece que piora, a gente vê que parece que tudo deu uma desandada, mas é assim mesmo, para depois a gente colher os frutos, tá? Então vamos começar com essa frase, dinheiro não traz felicidade. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida, talvez você já tenha repetido ou não. Eu particularmente tenho um ranço muito grande dessa frase, sempre tive, tá? Mesmo quando eu não entendia nada de finanças, quando eu estava lá no outro momento da minha vida, mas essa frase em específico é uma frase que sempre falou muito comigo. Por quê, gente? Porque, como vocês já sabem, eu já sempre falo com vocês, eu vim da escassez, eu vim da miséria, eu já passei por períodos de não ter o que comer. Então, eu sei muito bem o que é o peso dessa frase aqui para uma pessoa que não tem nem ali o pão de cada dia. Hoje em dia, graças a Deus, a minha realidade é outra, né? Eu consigo viver com conforto, eu consigo viver com o mínimo de dignidade, eu consigo comer o que eu quero, escolher o que eu quero comer, entre outras coisas, mas eu já vivi isso aqui na pele e essa frase aqui sempre me irritou, sempre me incomodou muito, porque eu sinto que ela vem de pessoas ou que nunca passaram necessidade, nunca precisaram pensar no dia seguinte, no que queria comer, ou de pessoas que só reproduzem, acho que nunca parou para pensar no significado dessa frase, no significado de dizer isso. E aí eu trouxe aqui para vocês uma folhinha com alguns tópicos. Tá bem mal feito, tá, gente? Porque a minha impressora, eu não sei o que aconteceu. Ela está com tinta, mas ela tá saindo aqui tudo manchado, tudo feio. Depois eu vou tentar fazer uma limpeza para poder ver se há alguma coisa que tá precisando ajustar ali. Mas enfim, dá pra ver a imagem, né? Só tá feinha, tá meio sem brilho, né? Vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês o que vocês pensam dessa frase, se vocês já ouviram, se vocês acham que é assim mesmo, dinheiro não traz felicidade.
O que você acha dessa frase? Você acha que ela é verdadeira ou não? O que você acha? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber, para a gente poder conversar um pouquinho sobre. E aí, eu já adianto, né? Eu já falei aqui que eu sou completamente contra ela, eu acho que não faz o menor sentido essa frase. E aí eu vou agora compartilhar com vocês tudo o que eu vejo que o dinheiro compra sim, mas que as pessoas acham muitas das vezes que dinheiro só compra bens materiais, né? As pessoas acham que dinheiro só compra carro, casa, um celular novo, né? Uma TV nova. E não, gente, o dinheiro ele vai muito além disso. A primeira coisa que o dinheiro compra e que todo mundo precisa, a gente precisa disso para viver, é dignidade, tá? Então, o que o dinheiro ele compra? Ele compra uma moradia de qualidade, ele compra uma casa, né, uma moradia, um lugar para você morar ali, que tenha tudo que você precisa, que tenha conforto, que tenha, né, que não tenha uma goteira na tua cabeça, né, que não tenha um chão quebrado, que enche de poeira e te dá alergia. Então, assim, uma moradia de qualidade é algo que está dentro da dignidade e que o dinheiro compra. A alimentação, você poder ir ao mercado e você comprar o que você precisa, eventualmente o que você quer também, porque a gente viver só com o que a gente precisa, para mim, pelo menos, não é o suficiente. Eu acho que a gente precisa ter também ali um poder de escolha, um poder de conforto, além do que a gente necessita. Incluindo nisso, lazer também é dignidade, gente. Uma pessoa que ela não consegue minimamente ter um lazer, ela não consegue minimamente sair para tomar um sorvete que seja, isso não é ter dignidade. Roupas de qualidade, eu não tô falando de roupas de marca, eu tô falando de roupas decentes, roupa que te vistam, roupa confortáveis, sabe? Que você, quando precisar comprar, trocar uma roupa, você possa trocar. Um transporte confortável, o transporte público é algo muito precário, né? É algo muito difícil, seja ônibus, seja metrô. Eu nunca andei de metrô, tá? Aqui na minha região não tem metrô, eu nunca andei, mas assim, eu vejo na TV e já conversei com pessoas, e assim, que é uma coisa absurda, e eu tiro pelos ônibus, né? Aqui na minha região tem ônibus, e tem dia que assim, é tão cheio que não dá pra entrar mais ninguém. E quando eu digo não dá pra entrar, não dá mesmo, pela física, não tem como entrar. Não é assim, que o motorista não vai botar mais gente porque já tá muito cheio. Não, porque não cabe, não tem como. Entra ali, no máximo, um mosquito e ele ainda vai ser massagado. Então, assim, é algo que, infelizmente, a gente tá habituado e a gente convive, né? Faz parte da nossa rotina ali do dia a dia, principalmente quem não tem um transporte particular, e a gente acostumou por obrigação, mas não é digno, não é dignidade você ir trabalhar e já 5, 6 horas da manhã você ter que ir em pé, você voltar do trabalho cansado, que você às vezes já trabalhou o dia inteiro em pé, e você tem que voltar mais 1, 2 horas, pegar 1, 2 ônibus em pé e com, sabe, espremido e sendo massagado. Então, isso aqui faz parte da dignidade. Então, quando você tem o dinheiro suficiente, você pode ter escolhas. Você pode escolher, por exemplo, por ter um carro, você pode escolher por ter uma moto, você pode escolher por pagar um Uber para não passar por isso. E a gente, quando não tem acesso ao dinheiro, a gente é obrigado. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu não tenho transporte particular, não tenho dinheiro ali para pagar um Uber, por exemplo, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que estar nessa situação do transporte lotado. Então, tá vendo que o dinheiro ele compra dignidade? Ele não compra só o carro, ele compra a dignidade. Então, outra coisa também que o dinheiro compra, saúde. Eu sei que tem casos que a pessoa tem muito dinheiro, né? Principalmente a gente conhece artistas que já passaram por isso, que tendo muito dinheiro, tentaram todos os acessos possíveis e mesmo assim não tiveram, né, êxito no seu tratamento e infelizmente partiram. Então a gente sabe que até certo ponto o dinheiro consegue comprar saúde, mas o dinheiro, claro, ele não é poderoso o suficiente para driblar ali a lei da vida. Então, mas até certo ponto ele consegue comprar saúde, porque muitas coisas a gente consegue evitar quando a gente tem acesso à saúde. Então, por exemplo, a gente pode comprar um plano de saúde, que a gente tem o SUS. O SUS funciona, mas a gente sabe que tem ali as suas observações, né? Então, não é como tá lá no papel. Funciona na prática, mas a gente sabe que precisaria melhorar muito mais para que fosse algo, de fato, que atendesse a população, tá? Comenta aqui embaixo como que é o sistema de saúde pública aí na sua cidade, tá? Aqui na minha região é meio que
Mais ou menos. Tem partes que funcionam muito bem e tem partes que não funcionam. Por exemplo, partes de exames, a gente leva mais de ano esperando um exame de ultra, por exemplo, uma transvaginal. Então, é muito difícil. Consulta também é bastante complicado, demora bastante para ter, mas em relação aos médicos, ao atendimento em si, eu acho bastante satisfatório, tá? Todas as vezes que eu precisei do SUS e que eu ou minha família foi atendida, né? Eu digo minha filha, a gente foi muito bem atendida. Então, eu acho que em questão de atendimento é muito bom, mas em questão de logística, né, de organização ali, deixa muito e muito mesmo a desejar. Então, o que mais que a gente tem aqui na saúde e que o dinheiro compra sim? Ele compra exames e consultas, ele compra medicamentos, né, porque tem alguns medicamentos que a gente consegue ali pelo sistema único, mas tem outros que não. E quantas pessoas já precisou de um remédio e não tinha dinheiro, simplesmente não tinha dinheiro, né? Às vezes tem que passar no cartão, tem que fazer alguma coisa. Ele compra também qualidade de vida no sentido de academia ou qualquer esporte. A gente sabe que a gente precisa estar ativo para a gente poder ter saúde, e tem algumas atividades que a gente pode fazer sem custo nenhum, por exemplo, a corrida, a caminhada, né? Algumas cidades têm aquelas pracinhas com exercícios, mas também tem outras coisas que fazem bem para a nossa saúde, mas que se a gente não tiver dinheiro, a gente não consegue ter acesso. Por exemplo, uma academia, uma natação, um pilates, né? Então, isso aqui também faz parte da nossa saúde. Outra também coisa que quando a gente tem dinheiro a gente consegue são terapias, dentista, por exemplo, a gente tem muitas crianças atípicas, né, e que precisam de acompanhamento com psicólogo, com psicomotricista, com terapeuta ocupacional, com fono. Pensa aí nesse monte de terapia sendo pago de forma particular. Não tem como, gente, fica muito caro. E aí a gente tem realidades de famílias que não têm condições de pagar um plano de saúde, não tem condições de pagar esses acompanhamentos particular. Então, como que fica? Fica um pouco difícil, concorda comigo? Um pouco não, fica muito difícil. E aí precisa recorrer ao atendimento ali público, que a gente sabe que é muito precário, demora muito, e essas crianças elas não podem esperar. Quanto antes esses acompanhamentos forem iniciados, mais a gente consegue desenvolver habilidades, mais a gente consegue deixar essa criança pronta para o mundo. E infelizmente, quando a gente não tem esse dinheiro, a gente perde muito aqui nesse quesito. Outra categoria aqui é amor. Amor compra, dinheiro compra amor? Será, gente? Compra sim, sabe por quê? Pensa lá numa família e que o pai e a mãe saem para trabalhar cedo, só volta de noite, a criança fica lá numa creche, né, ou com algum familiar, e aí esses pais voltam, eles estão o quê? Cansados, porque eles trabalharam o dia todo, pegaram ali um transporte de 1, 2 horas, chegaram em casa, tem que fazer janta, tem que dar banho nas crianças. Essa família, ela tem tempo para ter um momento de lazer com essa criança, ela tem tempo para sentar e ouvir essa criança falar alguma coisa boba do dia dela. Não tem, ela vai estar cansada, ela vai estar exausta. Então, o dinheiro compra amor sim. Essa criança ela não vai deixar de amar os pais por causa disso, óbvio. Mas a gente consegue perceber que aqui a gente tem uma perda muito grande da conexão, a gente tem uma perda muito grande desse tempo, desse momento que para a criança é tão importante. Mas isso é a realidade de muita gente, esse precisar trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e só cumprir as obrigações ali, né, o script, dar banho nas crianças, dar janta, tomar banho, preparar tudo para o dia seguinte e dormir. Não cabe, não encaixa nesse período de tempo aquele tempinho ali para você poder ouvir o dia da criança, falar do seu, brincar um pouco. Algumas pessoas conseguem fazer isso, mas é a custo, por exemplo, do sono, porque aí perde um pouco do sono. E também essa pessoa com certeza ela vai estar ali, mas ela vai estar exausta, a mente dela não vai estar completamente ali. Então o dinheiro compra amor sim, porque ele compra tempo com a família. Quando você tem dinheiro, você pode optar por qual trabalho você vai trabalhar, você pode optar por qual turno você vai fazer, você pode optar por um monte de coisas aqui que te proporciona esse tempo aqui com seu filho. Então, conseguir desligar e aproveitar os momentos, que é aquilo que eu estava falando. Tá ali naquele período com a criança, mas são tantas coisas, tantas preocupações, que a mente ela não tá completamente ali. Então, isso também o dinheiro compra. Presentear com coisas ou momentos. Então, poder presentear, poder levar para passear, poder fazer coisas legais com a criança.
E eu tô me referindo aqui à criança, gente, porque eu sou mãe, tá? Mas a gente pode encaixar aqui também um relacionamento amoroso, né? Ou qualquer outro familiar. Mas o dinheiro, ele compra amor, sim. E vindo aqui por último que eu coloquei, não significa que é a última coisa que o dinheiro compra, mas é a última coisa que eu coloquei, paz. Então, vamos ver aqui, ó. Sentir seguro onde mora. O dinheiro, ele compra essa paz no sentido de você escolher onde você quer morar. A gente sabe que o mundo, ele tem seus perigos, independente de onde você tá, mas a gente sabe que tem lugares que você tá mais propício a alguma coisa ruim do que outros. Então, o dinheiro, ele compra uma moradia num lugar mais calmo, ele compra uma moradia num lugar mais seguro, mais protegido, né? E quando a gente não tem, às vezes a gente tem que morar onde o dinheiro dá, onde o dinheiro cabe, onde o dinheiro paga. Poder escolher onde ir também. Quando você tem dinheiro, você pode escolher onde você quer passear, onde você quer frequentar. Quando você não tem, às vezes as suas opções, elas se limitam, né? É aqui que eu posso, é aqui que eu vou. Dormir com tranquilidade. Então, essa paz, o deitar na cabeça no travesseiro e poder dormir, e poder descansar e relaxar, também é algo que o dinheiro compra. Porque muitas das vezes, e muitas pessoas adoecem por isso, porque não conseguem desligar o cérebro. É tanta coisa, tanto problema, tanta preocupação, que no momento ali que o cérebro tem que estar totalmente desligado, ele não desliga, então tá sempre ali com alguma preocupação, com alguma coisa na cabeça, e na maioria das vezes são coisas que o dinheiro poderia resolver sim, tá? Não viver em estado de alerta com medo de imprevistos também tem relação com o dinheiro. A gente, principalmente a gente que veio da escassez, tem ali um padrão de comportamento que é sempre estar em estado de alerta. Não tô generalizando, tá, gente? Mas é muito comum em pessoas que vieram da extrema pobreza viver em estado de alerta. E viver em estado de alerta com medo sempre de que algo ruim pode acontecer, de que algum imprevisto pode aparecer. E às vezes a pessoa ganhou um dinheirinho extra ali, o primeiro pensamento que ela já tem é assim: ai meu Deus, tomara que não aconteça nada para eu não precisar usar esse dinheiro. Ou qualquer coisinha já ficar com medo do imprevisto, de um eletro escangalhar, de acontecer alguma coisa. Então, quando você tem um dinheiro, quando você tem vive com um valor, né, significativo, essas preocupações, elas não são diárias. Essas preocupações, elas podem aparecer eventualmente, mas elas não são preocupações diárias que te atrapalham no seu dia a dia. E ter tranquilidade na velhice também é algo que o dinheiro compra sim. Você já poder se preparar para a velhice, você saber que em questão de financeiro, a sua velhice, ela tá garantida, gente. Eu não vivo essa realidade ainda, infelizmente, mas deve ser algo muito prazeroso, ou talvez quem viva isso nem consiga perceber, não consiga nem pensar muito sobre isso, mas para nós, né, que estamos aí na caminhada, que temos acesso a pouco dinheiro, pensar na velhice às vezes causa um pouco de preocupação e medo, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, a gente não sabe como que vai ser. E a gente saber que depende somente do hoje, de como a gente vai gerir o nosso dinheiro hoje, é assustador. Agora imagina se você já tem aí uma certeza que financeiramente a sua velhice, ela tá garantida. Olha como já reduz drasticamente a sua preocupação sobre o futuro. Porque envelhecer a gente sabe que é um fato, né? É uma ordem da vida, mas a gente envelhecer e ainda se preocupar, será que na velhice eu vou ter dinheiro para comprar os meus remédios, para viver com tranquilidade, para não precisar trabalhar se eu não puder, se eu não quiser? Então, assim, o dinheiro lhe traz felicidade sim, na minha visão, tá? Isso aqui é o que eu acredito. Eu não sei como que você pensa sobre isso e eu adoraria que você compartilhasse aqui comigo o que você pensa sobre essa frase, e também coloca aqui o que você já precisou comprar, pagar ou bancar ali, né, e que você não pôde porque você não tinha dinheiro suficiente, tá? E coloca aqui nos comentários com relação a amor, a saúde, o que é aqui que você já precisou ter acesso, que o dinheiro te ajudaria a ter acesso a isso, mas que você não teve. Então eu vou adorar saber, tá? O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo um comentário para me ajudar no engajamento do vídeo, pode ser um emoji, um ícone, um joinha, só uma lua, uma estrela, qualquer coisa pro YouTube entender que o vídeo foi interessante, foi relevante, distribuir para mais pessoas e assim você me ajudar a fazer o canal crescer. É isso. E se você assistiu até o finalzinho, deixa esse emoji aqui pra mim. Eu vou adorar saber que você ficou comigo até o fim. É isso. Um grande beijo. Tchau.